vocês, todos bem-vindos. Vamos começar serenando os nossos olhos, os nossos corações, para dar início nessa noite, um grande momento de aprendizagem, de ensinamentos valiosos. Imaginando o Mestre Jesus, começamos a agradecer por essa noite e vamos convidando a todos aqui presentes a sentir esse amor tão grande do nosso Mestre Jesus, que foi enviado para ser guia e modelo de ser humano. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo e qualquer mal. Assim seja. Obrigada, porque você já deixou o ambiente bem preparado para nós, né, Ana? Bom, gente, eu vou repetir de novo, porque na realidade ele parte de uma afirmação que a maioria das pessoas costumam dizer, né? Olha, as pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais, que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural, que devemos pensar nisso. Primeira coisa, gente, vamos entender o que seria esse abandono colocado aqui. Porque quando a gente ouve a palavra abandono, a gente já pensa no largar, deixar, desprezar, desamparar, renunciar. E a pergunta que eu faço: isso é uma atitude de um animal? Infelizmente não. Isso é uma atitude humana. Alguém aqui já viu uma fêmea abandonar o seu filhote numa cação? Numa lata de lixo? Abandonar no banheiro público? Não. Mas infelizmente o humano faz. Então nós temos que entender o que é esse abandonar. Os animais, gente, eles vivem a vida material. Então aquela ternura, o cuidado que a fêmea tem por aqueles filhotes que ela deu à luz, tem como princípio o instinto de conservação. Isso daí todos nós sabemos. Mas, gente, o amor, essa essência divina, ela está presente em todos os seres da criação, em todos os reinos. Só que pela bondade deste Pai, esse sentimento nobre, ele vai se desenvolvendo de acordo com a evolução dos reinos e dos seres que estão neste reino. Então vamos dizer, nos reinos mineral, vegetal, ele está em forma embrionária, para a gente compreender melhor. Quando chega no reino animal, é como se esse embrião já se desenvolvesse um pouco, e o amor, ele se transforma num instinto de conservação. Então o amor se manifesta de forma de instinto de conservação. Então, gente, esse amor da fêmea existe. Mas ele é expressado através do sentimento de instinto de conservação. Então é um amor que tem limite. É um amor que se manifesta no limite das necessidades da vida material. Então é a preservação, é a perpetuação da espécie, né? Então, e vai se safando
esse amor? Quando o animalzinho, o filhote, já tem condições de sobreviver sozinho. Então não é que a fêmea abandona, mas ela vai começar a cuidar, se preparar para novas crias que virão. Então, na verdade, gente, não é abandono, mas é cuidar no limite da compreensão desse amor que também é limitado no instinto de conservação. Aí poderíamos dizer, mas o animal é tão carinhoso com a gente? Lógico que o animal é carinhoso com a gente. O próprio instinto de conservação faz com que ele já tenha, gente, esse sentimento em desenvolvimento. Então ele reage à atenção, ao carinho, ao cuidado, muitas vezes muito melhor que um ser humano. Mas ele reage pelo seu instinto de conservação. Ele sabe que aquele que ele está retribuindo está ajudando ele na sua evolução. Está cuidando dele. E, infelizmente, aqueles que maltratam, o próprio instinto de conservação vai fazer ele reagir para proteger a sua vida. Agora, nós, gente, vivemos a vida material e moral. Então, em nós, esse sentimento que é o amor, ele está mais desenvolvido. Nós temos o instinto de conservação, sim, tá? A gente já traz isso do reino animal, né? Mas estamos aprendendo a amar. Então, nós temos sensações. Nós ainda não sabemos amar de forma incondicional. Um dia chegaremos a essa condição, que é o sentimento mais sublime que existe, é o amor, é alimento de almas e é o sentimento cultivado pelos seres que nós chamamos angelicais. Mas a gente vai chegar lá. Só que quando nós estamos desenvolvendo, já tivemos a parte instintiva, damos sensações e vamos passar para sentimento, nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos de um cuidado além da infância. Esse cuidado que se tem pelos filhos, ou no caso dos animais, pelos filhotes. Nós precisamos de algo mais, mesmo que a gente já tenha condições de sobreviver sozinho. Porque o amor, gente, ele só vai se desenvolver realmente, chegar nesse sentimento sublime, quando se formar laços entre os seres. São os laços que vão transformar o nosso sentimento em amor. Mas como nós ainda não sabemos amar de forma incondicional, nós sabemos que dependendo quem a gente se relaciona é possessivo, é ciumento. Muitas vezes nós temos desafeto, então nós não formamos só laços de amor, gente. Nós nos ligamos às pessoas também com laços de desafetos. Então nós necessitamos conviver com as pessoas para aprender a amar. Para a gente acabar com esses desafetos, esses laços muitas vezes de mágoa, de tristeza, de dor, por não sabermos amar ainda, e fortalecer aqueles laços que a gente vai se unindo por simpatia, por amor, por carinho. Então os laços se formam, gente, exatamente pela ligação de sentimentos que eu tenho com essa pessoa. Então, nós temos, infelizmente, laços de desafeto. E é aí que os espíritos dizem que nós gostamos de nos comparar com os animais quando queremos justificar aquilo que nós não estamos agindo de acordo. Porque exatamente esses laços de desafetos que se encontram muitas vezes no lugar principal, gente, que é o laço de família. Que ali estão os maiores aprendizados nossos. A gente às vezes consegue ter laços afetivos, laços de amizade, laços sentimentais, mas na hora que chega nos de família, vem
vem aquelas situações que todos nós conhecemos. E aí a gente diz, olha, os animais abandonam, por que eu tenho que ter toda essa afetividade? Ah, esses laços não são mais nada que costumes sociais. Não, gente. Na verdade, é uma lei natural. A lei da sociedade é um dos aspectos da lei natural, porque é somente convivendo com o nosso próximo, dando e recebendo amor, acabando com esses desafetos, é que nós vamos conquistar realmente esse sentimento nobre que é o amor e vamos conseguir evoluir. Então, gente, o lugar principal, os laços principais, onde nós temos que trabalhar, são exatamente os que estão na nossa família e principalmente com os nossos pais. Por isso, o quarto mandamento é honrar pai e mãe. E a Aninha vai passar para nós alguma coisa para nos ajudar a compreender a necessidade de aprender a amar em família. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. De novo, boa noite a todos. Nossa, super prazer estar com todos vocês. Eu conheci uma noite tão animada, tão carinhosa, tão agradável, que faz desse nosso encontro um estímulo para que possamos continuar juntos, mais do que juntos, como eu sempre digo, unidos, estudando e aprendendo sobre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que vem nos fortalecer, nos consolar, nos amparar. E a Ele que dedicamos esta noite a nossa modesta, mas sincera presença, os nossos comentários, os nossos estudos, a fim de que também nos tornemos, como falou a querida Liliana, pessoas melhores, pessoas mais convictas da própria serenidade, das próprias virtudes, das próprias conquistas. Porque nós temos, sim, muita potencialidade para seguirmos adiante. E como o assunto é família, hoje vamos conversar um pouco sobre isso, não é? Honrar a vosso pai e a vossa mãe é o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Item 2. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo. Muito bem. Apesar desse trecho, o item 2, ser aparentemente breve, quanta coisa nós podemos falar, estudar e compreender sobre ele. Porque o leque que se estende sobre o tema família, pais, filhos, é imenso. E nós já vamos adentrando aquilo que a Liliana falou, que o amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus. Olha que profundo. O amor é a mais sublime manifestação do pensamento de Deus, que deve ser preservado com alegria e distribuído com exuberância, com excelência, graças à sua
potencialidade limitada. Então, segundo a nossa visão, o amor é sim uma escolha, uma atitude, um sentimento ilimitado. Nós, conforme formos progredindo, vamos ampliando essa capacidade de compreender o amor em sua maior extensão, tanto na teoria como na prática. Porque o amor na família constrói a sociedade no mundo, diz Joana de Ângeles. E se nós formos analisar como é real essa frase, o amor na família constrói a sociedade no mundo. Famílias bem estruturadas, sociedades também bem estruturadas e vice-versa. É assim que nós enxergamos a realidade do nosso hoje, do nosso momento evolutivo, do nosso mundo, incluindo o mundo espiritual. No âmbito familiar, falando assim, o amor e a convivência devem estabelecer, com certeza, parâmetros de respeito e de consideração que podem ser vivenciados através. E nós vamos ver alguns bons itens a partir de agora. Se nós temos a tão importante convivência, nós temos que ter um outro componente a acompanhar, que é o respeito. Não quer dizer que vamos concordar com tudo, com o equívoco, com o pensamento de outro, mas nós vamos considerar que somos pessoas diferentes, vivendo no mesmo ambiente, pelo menos por algum tempo. E vamos entender que nós podemos, em família, entre amigos, entre colegas, porque nós espíritas valorizamos muito a família material, com toda certeza, mas também estendemos esse laço àqueles que nos são afins, à nossa família espiritual. Então, observemos vamos colocar os itens, né? Item a importância do diálogo positivo entre todos. Nem sempre nós vamos conseguir. Quem sabe nós, quando eu digo nós, eu digo sociedade, um grupo de pessoas, ou outro, não queira dialogar, não queira compreensão. Ou nos compreender, ou nós compreendermos os outros. Mas sempre que possível, façamos a nossa parte. Item B. Participação nas tarefas dos filhos. Hoje em dia, em algumas famílias, nós vemos de tudo, não é? Presentes, luxos, até mesmo manifestações desnecessárias, materiais, de um excesso de conforto. Claro que não somos contra o conforto, mas tudo que é excesso prejudica, ou negligência também, na educação dos nossos filhos. Às vezes, alguns pais e algumas mães oferecem de tudo, exceto a si mesmos, exceto o diálogo, que deve manter o vínculo familiar, o vínculo de afinidade entre as pessoas. Item C. Filhos auxiliando os pais em suas atividades, em suas necessidades. Se é importante
pai e a mãe participarem das tarefas dos filhos, os filhos também devem auxiliar os pais em suas atividades e principalmente em suas necessidades. E vamos um pouco mais além. Todo vínculo, todo relacionamento nos pede um certo investimento. Oferece oportunidade de estreitamento das relações saudáveis e relacionamentos mais enriquecedores entre as pessoas. Percebemos que nós devemos investir em nós, mas também na nossa família, naqueles que se encontram conosco. Porque se estamos juntos, vamos também aproveitarmos esta oportunidade de caminharmos também juntos. Por que não? Nós sabemos que os pais não são seres fortuitos, não são seres do acaso, que aparecem à frente da prole, que aparecem à frente dos filhos, descomprometidos moral e espiritualmente. Sabemos que isso não existe, pois a providência divina, a espiritualidade amiga, meus amigos, ela jamais improvisa ou experimenta surpresas inadequadas ao equilíbrio cósmico. Não há improviso para a espiritualidade superior. E nós temos que entender isso com muita clareza, a fim de que tomemos ciência da importância dos vínculos familiares, dos vínculos também além dos vínculos familiares consanguíneos, dos vínculos entre amigos, entre colegas, entre desconhecidos, e até mesmo, como falou a Lilian, entre desafetos. Porque, se analisarmos a fundo, fazemos parte de uma família universal. Somos todos filhos e filhas de Deus. Nós, querendo ou não, assim é. E nesses relacionamentos, sejam quais forem, devem prevalecer os sentimentos de aversão e de respeito aos pais. Agora vamos falar um pouco dos pais, porque o subtítulo deste capítulo não é piedade filial. Mesmo quando eles não correspondem à elevação do ministério de que se fizeram instrumentos. Mesmo eles não correspondendo algumas vezes à nossa expectativa, o respeito e a gratidão devem estar presentes, pois de uma maneira ou de outra, permitir que estejamos aqui, permitir que viéssemos no corpo físico e aqui estejamos estagiando para o nosso próprio bem. A piedade filial é uma das mais significativas demonstrações de amor ao próximo. Nós sabemos que nem sempre são fáceis
conviver com as pessoas mais próximas. Às vezes é difícil mesmo, mas não é à toa que estamos a conviver com essas pessoas. A espiritualidade não erra o endereço. E amplia-se, então, através da convivência em família, a área dos sentimentos, porque vamos experimentar diversos sentimentos diante dessa convivência. Às vezes nem sempre harmoniosa e às vezes mais elevada. No entanto, percebamos que o conviver com essas pessoas nos permite acrescentar outros deveres, sentir outras emoções, vivenciar momentos de gratidão, de respeito e de ternura, principalmente em relação aos nossos pais. Quando se trata também de pais adotivos, esse dever ainda é muito maior, porque destituídos da obrigatoriedade que a instituição carnal impõe, quando ocorre a edificação da família, eles possuíram uma fé, um carinho espontâneo, opcional de amor, e um amor grandioso, trazendo um filho do coração ao lar. E como isso é importante. Nós reconhecemos que os filhos do coração são os nossos filhos, muitas vezes de ouro. São os nossos afetos também de ouro. Aqueles que conviveram conosco e estão neste momento a estagiar dentro do mesmo lar, vivenciando as questões mais delicadas, mais formosas, mais importantes, a fim de que possamos aparar algumas vezes as arestas e estabelecermos um convívio mais enriquecedor, um convívio espontâneo, um convívio de diálogo, um convívio de solidariedade desinteressada, porque trazer alguém ao lar do nosso coração é promover o amor numa extensão maior. Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, nos diz que, infelizmente, algumas famílias ainda são redutos de batalha, de guerra. São estranhos nos próprios lares, ou melhor, nas próprias casas, onde se reencontram almas em tentativa de recomposição e de restabelecimento dos vínculos afetivos. Às vezes conseguimos, às vezes não. No entanto, é importante não desistirmos, porque Deus não desiste de nós. E nós temos e teremos inúmeras oportunidades de seguirmos adiante com esses espíritos, com essas pessoas,
jamais punição, jamais castigo. No entanto, oportunidades de serviço, não é, Juliana? Oportunidades de recomeço, não é, pessoal? Oportunidades de nós tomarmos a atitude de sermos melhores no reduto doméstico, onde ensaiamos os passos da amizade e do amor, numa extensão mais plena, numa extensão mais realista, numa extensão mais sincera. Em razão disso, maior deverá ser o investimento do respeito. Maior deverá ser o investimento da gratidão, da tolerância, da paciência, do amor, do perdão. É fácil? Não é. Nós sabemos. Mas, Deus, se o nosso mestre amado pediu que nós nos amássemos, que orássemos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, é porque Ele sabe que hoje, ou amanhã, ou lá na frente, nós teremos condições de realizar isso com louvor, de realizar essa tarefa com sucesso, digamos assim. Procurando também, e procuremos também, melhor dizendo, não ceder às provocações de quem nos testa, de quem testa a nossa paciência, nem dos desafios de outras pessoas. Procuremos, diante desses desafios, manter a harmonia interior. Não é se calar diante de tudo e de todos. É procurar disciplinar-se, educar as palavras, os sentimentos e as emoções. Falar quando necessário, sim, com firmeza, com verdade, mas sem agressividade. Às vezes calar e dialogar depois. Enfim, nós vamos aprendendo a definir os nossos passos, as nossas atitudes, segundo as circunstâncias apresentadas diante de nós, diante dos nossos posicionamentos, diante dos nossos entendimentos, das nossas atitudes. Será o caso, então, a tentativa de recomeçar, algumas vezes, a amar, desconsiderando os sentimentos feridos. Não é ser negligentes com o que ocorreu, mas é procurando ressignificar com inteligência e sentimento de perdão e sentimento de compreensão aquele ou aquela pessoa que nos feriu. Por quê? Nós somos assim tão perfeitos que jamais ferimos ou magoamos alguém. Vamos descobrir novas fontes de inspiração para amar. Novas fontes de inspiração para nos voltarmos ao perdão. E eu enfatizo, não é fácil, mas vamos insistir diante do amor e do perdão. Pois Jesus foi tão claro que por Ele tudo é mais leve, que com Ele nós passaremos sim por tribulações. Entretanto, poderemos ter bom ânimo e vencer o mundo
também neste mundo. E com Ele nós podemos conquistar, sentir aquela paz que somente o Mestre de Nazaré pode nos ofertar, e não o mundo. E Ele nos disse: eu vos dou a minha paz. Possamos sentir, agregar, vivenciar toda essa paz em nossos corações, para que o nosso amanhã seja melhor que o hoje, que as nossas atitudes amanhã sejam também melhores e sejamos mais felizes, mais leves, mais tranquilos, mesmo diante das tempestades, mesmo diante das alegrias, porque na vida há alternância de momentos, mas que não haja alternância de amor. Que o nosso Mestre nos abençoe infinitamente. Sintamos-nos abraçados. Sintam-se abraçados. Todos vocês aqui, encarnados e desencarnados, são muito importantes e fazem conosco a reunião desta noite. Salve Jesus, que é a luz do mundo. Ele nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Obrigada pela atenção de vocês.